O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. A cada dia, o cerco se fecha mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de sofrer mais uma derrota no Supremo Tribunal Federal, e o que parecia um jogo de manobra jurídica começa a tomar ares de sentença final. A decisão da primeira turma do STF, que negou o último recurso de sua defesa, pode ter aberto caminho para o desfecho que muitos, dentro e fora da corte, aguardavam. O momento em que Alexandre de Moraes finalmente poderá decretar a prisão do ex-presidente. Mas a grande pergunta é: existe ainda uma última carta, um movimento jurídico capaz de virar o tabuleiro? Ou estamos diante de um capítulo anunciado no teatro político do Supremo? Nós somos o Conexão Mercado, conectando você às notícias que movem o Brasil e o mundo. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal deu mais um passo decisivo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira turma da corte, formada por 4 ministros após a ausência de Luiz Fux, rejeitou o recurso da defesa e manteve a condenação imposta ao ex-chefe do Executivo. A notícia, publicada pelo portal Poder 360, confirmou o que muitos já previam. O recurso julgado, os chamados embargos de declaração, dificilmente mudaria o desfecho, servindo apenas para esclarecer pontos e, na prática, ganhar tempo. Mas o que surpreendeu não foi o resultado, e sim a velocidade. O julgamento, que poderia se estender até meados de novembro, foi encerrado de forma relâmpago. Todos os ministros da turma votaram de uma vez só, sem qualquer discussão pública, para negar os recursos de todos os réus. Um movimento incomum, que passa a nítida impressão de que apressa em encerrar o caso, carimbando de vez a condenação e preparando o terreno para medidas mais duras. A decisão marca o início de uma nova fase do processo. Com a recusa dos embargos de declaração, abre-se o prazo para um novo recurso, os chamados embargos infringentes. Diferente do anterior, esse tem potencial para alterar o resultado, desde que haja divergência entre os votos dos ministros. E há uma divergência, sim. O voto do ministro Luiz Fux, que se posicionou de forma distinta dos colegas. Entretanto, esse detalhe técnico esconde um embate muito mais profundo. Desde que Alexandre de Moraes, no caso conhecido como Débora do Batom, alterou a regra de admissibilidade desses embargos, as chances de Bolsonaro recorrer diminuíram drasticamente. Na prática, Moraes determinou que para esse tipo de recurso ser aceito, é preciso haver 2 divergências, e não apenas uma. Essa simples mudança matemática de uma divergência para 2 parece detalhe, mas muda o destino político de um ex-presidente. Afinal, se prevalecer essa regra imposta por Moraes, o voto de Fux será isolado e insuficiente para reabrir o caso. E com isso, o processo entra na reta final, sem possibilidade real de reversão dentro do Supremo. O quadro é claro. Enquanto a defesa tenta ganhar fôlego com o último instrumento jurídico disponível, a estrutura do STF parece avançar com rapidez e sintonia, eliminando cada espaço de manobra. É o tipo de movimentação que, aos olhos de muitos observadores, mistura o direito com o jogo político, e que desperta uma sensação crescente de que a corte busca encerrar a era Bolsonaro de uma vez por todas, ainda que para isso precise reinterpretar suas próprias regras. O que acontece agora ultrapassa as fronteiras de um simples processo judicial. O caso Bolsonaro se tornou um símbolo da tensão entre justiça e política no Brasil contemporâneo. A decisão da primeira turma do STF não é apenas uma etapa jurídica, é um movimento dentro de uma disputa muito maior, na qual a interpretação da lei passou a depender da conveniência de quem a aplica. O ex-presidente ainda pode recorrer através dos embargos infringentes, um tipo de recurso previsto para casos em que haja divergência entre os votos dos ministros. E essa divergência existe, veio do ministro Luiz Fux, que apontou inconsistências jurídicas na condenação. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, relator de diversos processos ligados à Lava Jato e aos atos de 8 de janeiro, restringiu o alcance desse recurso em uma decisão anterior. Ele estabeleceu que só seriam aceitos os embargos se existissem 2 divergências, e não apenas uma, como tradicionalmente se admitia. Essa mudança aparentemente técnica cria uma distorção profunda. Historicamente, o Supremo aplicava a regra de 4 divergências apenas quando o julgamento era feito pelo plenário de 11 ministros. Mas agora os julgamentos criminais foram transferidos para as turmas de 5 ministros.
aplicar o mesmo critério proporcional de duas divergências significa, na prática, fechar a porta para qualquer revisão de condenação. E é aqui que o caso ganha uma dimensão institucional grave. O Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, um tratado internacional que assegura a todos os cidadãos o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito de ter sua condenação revisada por outro colegiado. Esse princípio é uma das bases do Estado de Direito moderno, reconhecido em democracias de todo o mundo. Negar esse direito, especialmente a um ex-presidente, é mais do que um erro jurídico. É uma violação de tratados internacionais e uma afronta à própria Constituição. Segundo juristas, esta interpretação adotada por Moraes é incompatível com o texto constitucional, pois esvazia o sentido da revisão e concentra poder em um único grupo de ministros. E isso muda tudo. Porque, no fundo, o que se observa é a consolidação de um novo modelo de poder dentro do Supremo, um modelo centralizado, punitivo e cada vez menos sujeito a revisões. O ministro que conduz a investigação é o mesmo que julga, define o rito, decide o que cabe ou não de recurso e, em última instância, determina a punição. Não é apenas o destino de Bolsonaro que está em jogo, mas o equilíbrio institucional do país. Quando o judiciário passa a ser ator político ativo e não árbitro imparcial, o sistema de freios e contrapesos que protege o cidadão do arbítrio estatal começa a ruir. E o que surge em seu lugar é algo perigoso. Um Estado onde a lei serve ao poder e não o poder à lei. Essa é a nova fronteira da disputa. O que parecia um embate jurídico, na verdade, é uma batalha sobre quem define os limites da Constituição, o texto ou quem o interpreta. O que estamos vendo hoje no Brasil não é inédito. Na história, toda vez que a justiça abandona o papel de árbitro e assume o de protagonista político, o resultado é previsível: instabilidade, perseguição e descrédito das instituições. Nos anos 90, a Itália viveu um fenômeno parecido com a Operação Mãos Limpas, uma cruzada judicial que começou como símbolo de moralização e terminou como instrumento de destruição política. Centenas de parlamentares e empresários foram presos, partidos inteiros desapareceram, mas no fim, o vácuo aberto pela judicialização da política foi ocupado por figuras populistas e outsiders. O paralelo é claro. O judiciário, quando se vê como salvador da pátria, passa a decidir não apenas sobre crimes, mas sobre o destino de nações. No Brasil, o eco dessa história surgiu ano depois, com a Lava Jato. De um lado, o combate à corrupção reacendeu a esperança popular. De outro, mostrou como a justiça pode ser usada como arma política, seletiva e midiática. Na época, o STF chegou a anular processos inteiros alegando excessos de procuradores e juízes. Esses mesmos excessos que hoje parecem ser ignorados quando se trata de aliados ideológicos do poder atual. Mas há um ponto de ruptura importante. Na era Bolsonaro, a balança inverteu-se completamente. Se antes o judiciário dizia agir para conter abusos do executivo, agora é o próprio Supremo que concentra poderes, acumulando funções de polícia, acusação e julgamento, sem controle externo. Alexandre de Moraes não apenas conduz inquéritos, mas define quem será investigado, quais provas serão aceitas e até que tipo de recurso pode existir. E esse é o tipo de centralização que a história sempre puniu. Nos Estados Unidos, durante o macartismo, o uso político do sistema de justiça para perseguir opositores ideológicos acabou desacreditando tribunais inteiros. Na Venezuela, o judiciário alinhado ao executivo foi o primeiro passo para a consolidação do regime chavista. Em todos esses casos, a perda de confiança no sistema judicial foi o gatilho para a erosão da democracia. E o Brasil parece trilhar um caminho perigoso. Hoje temos um Supremo que legisla, executa e julga, um poder que não se submete ao voto nem à alternância democrática. E quando a vontade popular é substituída por interpretações de gabinete, a justiça deixa de ser cega e passa a enxergar apenas do que convém ao poder do momento. É por isso que o caso Bolsonaro é maior do que o próprio Bolsonaro. Ele se torna um espelho da nossa era, uma época em que o direito virou campo de batalha e onde o que está em jogo não é apenas o destino de um homem, mas a sobrevivência do princípio de liberdade diante da tirania da toga. O que acontece nas próximas semanas pode redefinir não apenas o destino de um ex-presidente, mas também o equilíbrio entre os poderes no Brasil. Com os embargos de declaração negados, a defesa de Jair Bolsonaro prepara agora o último movimento jurídico disponível, os embargos infringentes. Esse recurso é, na prática, a última fronteira antes do ponto sem retorno.
o momento em que a condenação se torna definitiva e abre caminho para a execução da pena. Mas há um obstáculo político disfarçado de formalidade técnica, o entendimento criado por Alexandre de Moraes que exige 2 divergências para admitir esse tipo de recurso. Se o Supremo mantiver essa regra, o voto solitário de Fux será insuficiente e o caso será encerrado de forma sumária, com a condenação confirmada e a possibilidade concreta de prisão de Bolsonaro. E se isso acontecer, o país entrará em terreno inexplorado. Um ex-presidente com liderança popular massiva, condenado e eventualmente preso por um tribunal que concentra poderes inéditos. A consequência imediata seria um terremoto político, protestos, manifestações, desgaste institucional e uma onda de desconfiança no sistema democrático. O Brasil se veria novamente dividido entre 2 polos, os que celebram a vitória da justiça e os que enxergam a consagração de uma perseguição política sem precedentes. Mas há também o outro cenário, o da resistência jurídica. Se o STF, pressionado por juristas e pela opinião pública internacional, reconhecer o direito de Bolsonaro ao duplo grau de jurisdição, o caso será levado ao plenário de 11 ministros. Isso retardaria qualquer execução e permitiria uma nova discussão sobre o mérito da condenação. Seria, ainda que por pouco tempo, um respiro institucional, uma tentativa de mostrar que a Corte ainda é capaz de se submeter às próprias regras e à Constituição. Caso contrário, resta à defesa apelar a instâncias internacionais, especialmente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, invocando o Pacto de São José da Costa Rica. Um recurso desse tipo não teria efeito imediato, mas teria um peso simbólico imenso. Colocaria o Brasil sob escrutínio mundial, expondo o Supremo a acusações de abuso e violação de tratados. E isso teria repercussões diretas nas relações diplomáticas do país, especialmente com parceiros ocidentais que defendem o Estado de Direito, como os Estados Unidos e a União Europeia. Por outro lado, se o Supremo seguir adiante e decretar a prisão, o governo Lula enfrentará uma bomba política de efeito prolongado, porque, ao transformar Bolsonaro em mártir, o sistema empurra milhões de brasileiros, especialmente conservadores, religiosos e patriotas, para uma posição de resistência moral e cívica. E nesse ponto, não se trata mais de uma questão jurídica, mas de um movimento histórico. Quanto mais tentam silenciar uma voz política, mais forte ela ressoa. Em resumo, se o STF abrir espaço para a revisão, poderá recuperar parte da credibilidade perdida. Mas se fechar as portas, confirmará o que muitos já veem, um tribunal que não julga, mas governa. E nesse cenário, cada ato de repressão apenas alimenta o sentimento de revolta e a ideia, cada vez mais difundida, de que a democracia brasileira está sendo substituída por um regime de toga. Nenhuma decisão do Supremo acontece no vácuo. Cada voto, cada despacho, cada movimento dentro dessa engrenagem jurídica reverbera no coração político e social do Brasil. E o caso Bolsonaro, pela figura que ele representa, tornou-se um divisor de águas. O ponto em que o país precisa escolher entre a manutenção das aparências democráticas ou o resgate real do Estado de Direito. Se a prisão do ex-presidente se concretizar, o impacto será imediato. Não apenas entre seus apoiadores, que somam milhões, e que veem em Bolsonaro uma espécie de escudo contra a velha política e o avanço da esquerda, mas em todo o tecido social. Porque a percepção de que o judiciário está atuando como braço armado do poder político mina a confiança das instituições e isso atinge diretamente a estabilidade do país. Empresários hesitam, investidores recuam e a incerteza, o maior inimigo da economia, volta a dominar o ambiente nacional. O mercado já observa com cautela o aumento da tensão institucional. A lógica é simples: onde não há previsibilidade jurídica, não há segurança econômica. Se o Supremo pode reinterpretar a Constituição para um ex-presidente, o que impede que faça o mesmo com contratos, tributos ou decisões empresariais? Esse tipo de instabilidade é corrosivo, e o Brasil, com sua dívida crescente e um governo que depende de arrecadação e crédito, não tem espaço para brincar com a confiança do mercado. Mas o impacto mais profundo é político e simbólico, porque goste-se ou não de Bolsonaro, ele representa um movimento social real, uma reação popular à hegemonia da esquerda e à concentração de poder em Brasília. Persegui-lo judicialmente não destrói o bolsonarismo, apenas o fortalece. Cada decisão que o isola institucionalmente o aproxima ainda mais das ruas, transformando-o de líder político em símbolo de resistência nacional.
E é aqui que o Brasil entra de vez nesse tabuleiro. Enquanto a elite jurídica e política disputa o controle dos mecanismos de poder, a população, o povo trabalhador, o agro, os pequenos empresários, os patriotas, observa o jogo e sente que a democracia deixou de representá-los. Essa desconexão é perigosa, porque quando o povo percebe que a justiça se tornou seletiva, ele deixa de acreditar nas instituições e começa a buscar alternativas fora do sistema. E é justamente esse o risco que o Supremo parece ignorar. Ao tentar calar Bolsonaro, pode acabar reacendendo o sentimento que o levou ao Planalto em 2018, o desejo de ordem, soberania e liberdade diante de um Estado que se tornou opressor. Se o STF ultrapassar a linha da legalidade, o país não verá o fim de um político, mas o início de uma nova onda de resistência conservadora, mais madura, mais organizada e dessa vez amparada pela indignação coletiva de uma nação cansada de ser governada por poucos. O tabuleiro está armado, e cada movimento do Supremo agora não atinge apenas um homem, atinge a alma política do Brasil. O que está em jogo neste momento vai muito além de Jair Bolsonaro. Não é mais apenas sobre embargos, turmas ou votos divergentes. É sobre o tipo de país que o Brasil está se tornando. Um país onde a Constituição se dobra diante de vontades individuais, onde a justiça escolhe seus alvos e onde o poder se perpetua sob o manto da legalidade aparente. Se o Supremo avança sobre as fronteiras da lei, quem restará para contê-lo? Se um ministro pode reinterpretar tratados internacionais e negar direitos fundamentais garantidos a todo cidadão, onde termina o direito e começa o arbítrio? A resposta para essas perguntas definirá o futuro da República. Bolsonaro hoje é o ponto de convergência de uma luta maior, a defesa da liberdade, da soberania e da responsabilidade de um Estado que deve servir ao povo, e não o contrário. Sua figura, antes apenas política, tornou-se um teste moral para a própria justiça. Ou ela se reafirma como guardiã da Constituição, ou assume de vez o papel de poder supremo, acima das leis e da vontade popular. E se isso acontecer, o Brasil precisará encarar uma dura verdade. Não há democracia quando um poder se sente intocável, porque quando o silêncio jurídico é usado para sufocar a voz das urnas, a justiça deixa de ser cega e passa a enxergar apenas o que convém. No fim, a história sempre cobra, e ela será implacável com aqueles que usaram o martelo da justiça para golpear a liberdade. Talvez não amanhã, talvez não nos tribunais, mas no Tribunal da Consciência Nacional, onde o povo, cedo ou tarde, cobra aquilo que lhe foi tirado, o direito de decidir seu próprio destino. A questão é simples e decisiva. Quem julgará os que hoje se acham acima do julgamento? E é por isso que essa história não termina no Supremo. Ela termina no coração do Brasil.